1 Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 20. Amém? Quem achou, diga amém. Não só quem achou se coloca de pé nessa noite. Pastor, eu não achei, então fica de pé para a gente ler a palavra também. Samuel, capítulo de número 6, verso de número 20, diz assim: e voltando Davi para abençoar a sua... O que está escrito ali? E voltando Davi para abençoar a sua... Deixa eu te falar um negócio, querido. Davi tinha ido buscar a presença de Deus, a arca da aliança. Todas as vezes que você vem na igreja, você vem buscar a presença de Deus e leva para sua casa a bênção do Senhor. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Quem vai sair daqui com a bênção hoje? Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu ao encontro de Davi e disse: quão honrado foi hoje, ó rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das suas servas e de seus servos, como sem pelo se descobre qualquer um dos vadios. Disse porém Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu, preferindo-me a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre toda Israel, perante o Senhor tenho me alegrado, e ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos. Mas das servas de quem falastes, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua... Feche seus olhos, curva sua cabeça no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nessa noite eu apresento o Senhor à tua igreja. Fala conosco, Senhor. De nós mesmos nós não podemos fazer nada, mas o Senhor pode fazer através de nós todas as coisas. Pai, em ti, Pai, está o poder, a glória e o domínio para todo sempre. Muda a nossa vida, muda a nossa sorte, restaura a nossa história. Nós te pedimos, fala com o teu povo, fala nessa noite aos nossos corações, no nome de Jesus. Toda a igreja diga, se assenta aí, dando glória a Deus. Aleluia. Eu quero dizer para você, querido, algo muito tremendo nessa noite. Eu preciso de toda a sua atenção nessa noite. Eu queria que você me desse a sua atenção nessa noite, que nada roube a sua atenção. Eu quero entrar com você em um lugar nessa noite de entendimento. Porque você só desfruta daquilo que você entende. Você desfruta. Quando eu entendo, eu desfruto. Então eu preciso entender para que eu entre em um lugar de entendimento. E deixa eu te falar uma coisa. Davi havia assumido o trono de Israel. Porém, quando Davi assume, a presença de Deus não estava na casa de Israel, não estava sobre aquela nação. Ei, olha aqui para mim. É como se, preste atenção, quero que você entenda isso. É como se nós estivéssemos em uma cidade. Quem mora em Tupaciguara aqui? É como se nós estivéssemos em Tupaciguara, mas a presença de Deus não estivesse aqui. Você consegue entender a importância disso? Você está no lugar onde Deus não está. Você entrar em um lugar onde a presença de Deus não está. Davi entra no reinado, só que a presença de Deus não se encontrava naquele lugar. Porque, querido, deixa eu te falar uma coisa. Saul estava no trono antes de Davi, e Saul se preocupava mais com o trono do que com a presença de Deus. Escute isso. Davi se preocupava mais com a presença de Deus do que com o trono. Mas o antecessor, antes dele, havia um rei chamado Saul. Como é que era o nome do rei? Ele não queria a presença de Deus. Ele se importava mais com o poder de estar no trono. E quantas das vezes eu e você somos assim? Nós nos importamos às vezes com o nosso carro, nos importamos às vezes com o nosso emprego, com os nossos recursos, em ter dinheiro no bolso, mas não nos preocupamos em agradar e estar na presença de Deus. Não nos preocupamos em agradar e estar
aonde Deus está. Porque, querido, se Deus está no negócio, você não precisa se preocupar, porque Ele vai trazer o recurso para a sua vida. Mas quando Deus não está no negócio, querido, você precisa ficar correndo daqui para ali, se preocupando, chorando. Querido, quando a presença de Deus vem, todo problema sai, porque onde está a luz, não habita as trevas. É agora que você diz, é verdade. Diga, é verdade. Aonde está a presença de Deus? Cuidado, não pula da cadeira não. Aonde está a presença de Deus? Não há problema, querido, não há dificuldade. Porque onde Deus está, querido, todo problema vai embora. Só que Saul não se preocupava com a presença de Deus, se preocupava em manter o reinado. E o fim do reinado de Saul foi dado por guerras, foi dado por preocupação. Ele se preocupava em perder o trono, mas, querido, o trono não era mais importante. Porque se não há presença de Deus, querido, não há mais nada com que se preocupar. E quando Davi assume o trono, quando Davi assume a presença de Deus, quando ele assume o lugar onde Deus tinha para ele, sabe o que acontece quando Davi assume o lugar onde Deus tinha para ele? Davi pega um reinado sem a presença de Deus, e ele vai buscar a presença de Deus, que naquela época era simbolizada pela Arca da Aliança. Diga, Arca da Aliança. O que era a Arca da Aliança? A Arca da Aliança é um artefato que existe até os dias de hoje. Pastor, onde está a Arca da Aliança? Querido, só o Senhor Jesus sabe a sua localização exata. Em Apocalipse eu te digo aonde ela está, mas hoje eu não sei te dizer onde ela está. Só sei que o meu Deus existe e guarda a Arca da Aliança até os dias de hoje. Para você ter ideia do poder da Arca da Aliança, aonde a Arca da Aliança estava, a nação que possuía a Arca da Aliança vencia todas as batalhas. Querido, aonde a presença de Deus está, você não vai perder nenhuma batalha. Aonde a presença de Deus está, você não vai perder, querido, nenhuma guerra para o inimigo, nenhuma guerra, querido, sabe, na sua vida sentimental, na sua vida financeira. Por quê? Porque aonde a presença de Deus está, o inimigo não consegue permanecer. A Arca da Aliança, querido, era tão importante que o povo de Israel se preocupava mais em ter a Arca da Aliança do que ter ferramentas de guerra. Porque, querido, quando eles levantavam a Arca da Aliança, quando eles levantavam a Arca da Aliança, sabe o que acontecia? O exército que vinha contra Israel caía no chão. O exército que vinha contra Israel perecia, caía por terra. Porque, querido, o que mantém a nossa vida de pé não são os nossos recursos, mas o que mantém a nossa vida de pé é a presença de Deus na nossa vida. E Davi vai buscar a arca, querido. E Davi foi. E quando Davi estava voltando com o seu exército, quando Davi estava voltando com a sua comitiva, querido, mais ou menos quantas pessoas foram buscar a arca? Deixa eu ler com você, abre aí. 1 Samuel capítulo 6, versículo de número 1, olha aí. 2 Samuel capítulo 6, versículo de número 1. Diz assim: tornou a Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, num número de 30.000. Quantas pessoas eram? Quantos? 30.000 foram buscar. Foi o rei com uma comitiva. E todas as vezes que o rei saía, na frente do rei, iam 2 cavaleiros, hasteando a bandeira do reinado de Israel. Isso. E o rei ia na frente. Para aí. 2 cavaleiros, a bandeira de Israel. Vem comigo aqui. 2 cavaleiros carregando a bandeira de Israel, o reinado de Israel. Por quê, pastor? Você representa na terra a nação, e você carrega a bandeira dos céus sobre onde quer que você passe. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Então, querido, não adianta, querido, você vir na igreja, querido, e ter o pé no mundo. Por quê? Porque, querido, se você está vindo na igreja, você está querendo carregar a bandeira de Israel. A bandeira de Deus
está sobre a sua vida. E quando você entra num lugar onde tem trevas, até os filhos das trevas vão dizer para você: uai, você não é crente? Você não é crente? Você não vai na igreja? O que você está fazendo aqui? Porque, querido, você representa uma nação. Você representa um estandarte. Você carrega a bandeira do céu. Quem está comigo aqui diz glória a Deus. E o inferno sabe, querido, disso. O problema é que tem gente, querido, que vem na igreja 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, só que fica com um pé na igreja e um pé no mundo. E Jesus está dizendo para você: porque você não é quente e nem frio, eu vou te vomitar da minha boca. Porque se você não sabe se posicionar na minha presença, eu também não posso te aceitar como filho na minha presença. Vai os 2 cavaleiros na frente com bandeira hasteada. E o rei de Israel vinha. Aislan, cadê a coroa? Achei. Gustavo, lembra dessa coroa? O rei de Israel vinha. O rei de Israel tinha um cetro. Cadê? Franciele, corre lá, pega uma vassoura para mim, corre. O rei de Israel, querido, ele tinha uma coroa. Não era uma coroa tão feia assim não, mas era uma coroa. Vou botar ela assim que eu sou mais... E ele tinha um manto sacerdotal. Não tinha uma vassoura mais feia não para aparecer na filmagem? Vem comigo aqui para você entender. E tem gente que está quase dormindo na mensagem. Ô, povo difícil de pregar para isso. Vamos lá. O rei de Israel, Denise, não ri não, tinha um cetro. Tinha um cetro, uma coroa e um manto real. Porque, querido, rei é rei. Rei é rei, bastardo é bastardo. Olha para o seu lado, vê se essa pessoa que está ao seu lado tem cara de rei ou cara de bastardo. Como assim, pastor? Porque filho de Deus, querido, quando é filho de Deus de verdade, honra a bandeira do pai que tem. Só que, querido, a arca da aliança vinha. A arca da aliança vinha. Quando chegavam, você vai fazer isso mesmo comigo? Quando o Asa está tirando foto de mim, querido, tem base na direção. Quando a arca da aliança estava chegando, o rei de Israel, que na época se chamava... Você está prestando atenção na mensagem ou você está voando? Saul morreu. A arca da aliança, o novo rei foi buscar. Como é que é o nome do novo rei? Vamos aprender Bíblia, querido, e parar de vir na igreja passear. Saul morreu. Quem foi buscar a arca foi Davi. Como é que é o nome desse rei aqui? Davi. Vem comigo. Davi chega. E ele tem um cetro. Você também vai fazer isso comigo? Ele tem uma coroa. E ele tem um manto de rei. Só que na presença de Deus, querido, Davi faz o seguinte: ele pega o seu cetro, joga no chão. Ele pega o seu manto, joga no chão. E ele pega a sua coroa e lança no chão. Por quê, pastor? Porque na presença de Deus só existe um rei. Não existe outro rei, querido, senão o rei de toda a terra. E Davi tira suas vestes reais, Davi tira sua coroa real, Davi tira as suas roupas reais e se apresenta na frente de todo o povo, despido, sem as suas roupas reais. Quem está comigo aqui diz amém. E aí, Denise, acontece uma coisa. A esposa de Davi, uma japonesinha chamada Mical. Diga Mical. Não ouvi. Como é que é o nome dela? Mical. Uma japonesinha chamada, quando vê Davi sem coroa e sem as vestes, desce do palácio para encontrar Davi no meio do caminho. Só que diz a Bíblia, querido, que Davi vinha dançando na presença de Deus. Ele vinha dançando, se alegrando, porque a presença de Deus havia voltado para sua casa. A presença de Deus estava voltando.
E ele se desfez da sua coroa, se desfez das suas vestes, se desfez de tudo. Só que Mical, querido, não entendia isso. Por quê, pastor? Porque Mical estava mais preocupada com o seu status do que com a presença de Deus. O problema é esse, tem muito crente, querido, como eu e você, que vem na igreja mais preocupado com o seu status do que em buscar a presença de Deus. Por que você não adora a Deus de verdade? Ai, pastor, eles vão olhar para mim. Por que você não adora a Deus de verdade? Eu tenho vergonha. O que me deixa triste, que não é você ter vergonha aqui, é você não ter vergonha lá fora. Porque se eu fosse você, eu tinha vergonha, querido, de às vezes encher a cara. Eu tinha vergonha às vezes, querido, de gastar tudo que eu tenho lá no mundo, mas na presença de Deus, não ter coragem de dar o melhor para Ele. Uma vez eu falei para Jesus, eu falei: Senhor, eu não quero mais, Pai. Eu não quero mais, Pai, dar o meu melhor lá para fora e não te entregar o meu melhor aqui dentro. Porque se o mundo merece o meu melhor, o Senhor merece 100 vezes mais. E aí Mical vem encontrar com Davi. Vem comigo agora, pensa numa mulher brava. Mical estava assim em cima do palácio e da janela real. Mical avista de longe o rei, pelado, entre aspas, sem coroa, sem cetro e sem vestidura. Só que ele estava com roupa de baixo, lógico, ele estava com manto por baixo, como se fosse uma camisola, ele estava com manto por baixo. Querido, ele não estava preocupado com o seu status, ele estava preocupado em louvar o nome do Senhor. Mical vê e desce brava com ele. Chega na presença do rei e fala para Davi: Davi, que vergonha! O rei de Israel, pelado. Eu tenho nojo de você. Eu tenho vergonha de você. O problema, querido, é que Mical estava preocupado com o seu status e Davi estava preocupado em adorar o nome do Senhor. E aí, querido, Mical fala isso para Davi. Davi fala assim para ela: preste atenção, Mical, deixa eu te falar um negócio. Você pode estar me desaprovando pelo que eu estou fazendo pelo Senhor. Quantas das vezes que tem muita gente que fala para você assim, ó: fica aí, vocês estão com a bandeira estiada. Quantas das vezes a pessoa fala para você assim: não, precisa ir na igreja todo dia. Não, para quê? Isso é loucura, fanatismo. Mas todo final de semana no bar pode. Não é fanatismo, não. Agora vir na igreja 3 vezes por semana, você acha muito. Para com isso, Deus precisa disso não. Você acha que Deus precisa disso? Tirou a roupa de rei, você é rei, rapaz. Eu posso ser rei diante dos homens, mas eu continuo sendo servo do meu Deus. Que vergonha, você não tem vergonha não, Davi? Eu me envergonho de você. Davi vira para ela e fala assim: Mical, deixa eu te falar um negócio. Mesmo você me desaprovando, tem um Deus no céu que me aprovou. Mesmo você tendo vergonha de mim, tem um Deus no céu que tinha vergonha do seu pai. Por isso saiu daqui do meio do povo e foi habitar no meio de outros povos, porque tinha vergonha daquilo que o seu pai fazia. Agora eu quero te dizer: acabou o tempo da vergonha, porque eu vim para louvar o nome do meu Senhor. E eu não estou importando com coroa, não estou importando com cetro, não estou importando com vestimentas reais, porque mais do que agradar os homens, a minha preocupação é agradar o Senhor. Querido, Mical fica chateada, grilada com Davi, vai embora. E diz o escritor do livro de 2 Samuel, Denise, que depois daquele dia, até o dia da sua morte, Mical não teve mais filhos. O que quer dizer isso, pastor? Vou te explicar, é simples. A palavra filhos vem de descendência, diga descendência. Mical, querido, não conseguiu colocar descendentes na terra, porque estava mais preocupada com o seu ego do que em agradar a presença de Deus. Se você quer que a sua vida frutifique em todas as áreas, coloque Deus em todas as áreas da sua vida. Pode
pode tirar o cetro e a coroa dali, pode tirar as coisas, está liberado. Às vezes você quer, querido, que Deus entre na sua vida financeira, mas você já rendeu as suas finanças para o Senhor? Às vezes você quer que o Senhor entre na sua vida sentimental, mas você já se rendeu, querido, todos os seus sentimentos à presença do Senhor? Porque, querido, Deus só pode te dar aquilo que você devolve para Ele. Vou falar de novo. Deus só pode te dar aquilo que você devolve para Ele. Se você não devolve, querido, Deus não pode te dar. E o mais interessante, querido, é que a descendência de Mical não ficou só nos seus filhos. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Olha aqui para mim. Você não está entendendo o tanto que é forte essa palavra. Meu Deus. Olha aqui para mim, todo mundo aqui. Quantas pessoas que estão aqui você conhece alguém que chama Mical? Levante a sua mão. Uma, duas. Duas pessoas. Conhece uma pessoa que chama Mical? Ok. Agora eu quero perguntar, quantas pessoas que estão aqui e você já conheceu ou conhece alguém que chama Davi? Porque, querido, Deus vai exaltar o nome daquele que glorifica o nome dele na terra. Pode até existir uma minoria, querido, mas a maioria que louva o nome do Senhor vai ser lembrada até os últimos dias, até a volta do Senhor. Jesus certa vez vai almoçar numa casa. Estou acabando. Jesus vai comer numa casa deles. E quando Jesus entra nessa casa, querido, tinha muitas autoridades ali. Tinha muitos homens importantes, mulheres importantes. Escuta aqui. E quando Jesus entra, ninguém faz questão de Jesus, Denise. Pensa em uma pessoa importante. E essa pessoa vai comer na sua casa. Imagine uma pessoa muito importante. Imagine o juiz da cidade. Homem que manda prender, manda tomar o que não é deles. Homem que tem poder de bater o martelo e decidir a vida de muita gente. Ele vai almoçar na sua casa. Eu acredito que você prepararia um melhor banquete. Eu acredito que você chamaria as melhores autoridades da cidade para sua casa, porque o juiz ia comer na sua casa. Querido, e o rei de toda a terra foi comer na casa de algumas autoridades. Jesus foi comer. E quando Jesus entrou na casa daquelas autoridades, ninguém fez questão dele, Denise. Mas diz a Bíblia que uma mulher naquela noite, Jefferson, entrou, se jogou aos pés de Jesus com um vaso de alabastro. Ela quebra o vaso nos pés de Jesus e derrama toda a fragrância do perfume que tinha dentro do vaso aos pés de Jesus, e seca os seus pés com seus cabelos. Naquele momento que ela fazia isso, as autoridades que estavam ali diziam: que vergonha. Porque alguns historiadores dizem, e é bem nítido, que aquela mulher que fazia aquilo era uma prostituta que havia sido perdoada por Jesus. No momento que ela quebra o vaso, Judas, o que traiu Jesus, ele vira na sua mente, no seu pensamento, e diz: meu Deus, só o vaso que ela quebrou valia uma fortuna enorme. Porque um vaso de alabastro, se você for ver a história, era um dos vasos mais requintados e chiques da época. Mas Jesus não merece só o melhor, Jesus merece tudo que nós temos para Ele. E Ele fala, em vez de ela ter quebrado nos pés de Jesus, ela podia ter vendido o vaso. Mas Ele deixou de falar uma coisa: tem coisas, querido, que pertencem somente a Deus, e uma delas é toda a honra e toda a glória. E as autoridades diziam: ei, mas esse homem se mistura com prostitutas. Jesus, conhecendo os seus pensamentos e aquilo que carregavam no coração, Jesus vira para todos os que estavam ali com aquela mulher nos seus pés e diz para eles: quando eu entrei aqui, ninguém lavou os meus pés. Porque era uma tradição judaica, toda vez que um homem entrava na casa de outro homem israelense, eles lavavam os pés em sinal de honra, em sinal de respeito. E Jesus disse: quando eu entrei aqui, ninguém lavou os meus pés. Quando eu entrei aqui, ninguém fez questão de mim. Mas esta mulher, além de entregar o seu melhor sacrifício, ainda enxugou os meus pés com seus cabelos. O que eu quero te dizer com isso, que nessa noite,
Eu comecei lendo a Bíblia, em 2 Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 20, onde diz que Davi voltou com a bênção do Senhor para a sua, diga, casa. Davi voltou com a bênção do Senhor para a sua. Mas querido, antes de voltar, ele foi buscar a presença de Deus. E a minha pergunta para você é o seguinte, é simples. Com qual objetivo nós temos vindo a este lugar? Buscar uma bênção qualquer? Buscar um amuleto para mudar a nossa vida? Quinta-feira agora estou começando uma campanha, Vale do Sal. Sim, eu vou te entregar o sal para você usar a sua fé. Mas deixa eu te falar uma coisa. Queria eu que não precisasse fazer campanha e você entendesse que você não precisa de uma campanha, você precisa de entregar sua vida para Jesus, porque depois de entregar a vida para Jesus não precisa de sal, não precisa de água, não precisa de fita, vai precisar somente da presença dEle e a sua vida vai ser transformada. Mas até que você tenha maturidade e entenda isso, eu te entrego o que você precisa para usar a fé, contrariado com seu coração, contrariado com você. Porque eu faço isso, querido, porque Paulo diz isso, Denise. E eu quero que você entenda do fundo do seu coração. Eu não estou brigando, nem te chamando a atenção, mas eu estou te dizendo aonde nós estamos na presença de Deus. Paulo dizia: falo com vocês como se falasse com meninos, porque se nós estivéssemos em um lugar diferente, eu falaria sobre as regiões celestiais e como nós vamos destronar Satanás de dentro dessa cidade. Mas o problema é o seguinte: a gente ainda está preso dentro das nossas emoçõezinhas. Nós só conseguimos falar da nossa vidinha, dos nossos probleminhas, enquanto Deus está querendo transformar a cidade. Você ainda está preocupado com seus probleminhas. Como assim, pastor? É simples. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua. Olha que bênção. Porque todas essas outras coisas vos serão. Querido, quando você está buscando o reino de Deus, você para de buscar para a sua vida sentimental, porque Deus já te abençoa. Quando você está na presença de Deus, você para de pedir bênção financeira, você para de pedir milagre financeiro. Por quê, pastor? Porque se for preciso, de dentro da boca do peixe, Deus tira a moeda para sustentar a sua casa. Porque na presença de Deus, que não é você que corre atrás da bênção, é a bênção que vem até você. Ah, meu Deus! Na presença de Deus, que não é você que corre atrás do milagre, é o milagre que não quer sair de perto de você. Como assim, pastor? É simples. Eu estou precisando chupar manga, Jefferson. Estou com vontade de chupar manga. Eu vou no pé de uva? Vou no pé de? Querida, as pessoas têm procurado você para ir numa festa ou para receber o que você tem dentro do seu coração. Fulano, ainda bem que eu te vi. Nossa, vai ter um frevaço. Boate tá bombando, ó. Parece engraçado, mas por que as pessoas têm te procurado? O que tem sido o seu testemunho nas redes sociais? O que você apresenta lá fora é o que você está carregando aqui dentro. Você apresenta para fora o que você tem carregado. E as pessoas têm te procurado para mais um frevo. Ou as pessoas têm te procurado: cara, por favor, minha vida está arrebentada, me leva na igreja. Não é porque a igreja vai mudar minha vida, mas é porque o Jesus que mora dentro daquele lugar vai entrar na minha casa, vai entrar na minha família, e tudo vai ser transformado. Você está entendendo o que Jesus quer fazer na sua casa? Mas Jesus só pode entrar, querido, aonde você abre a porta. Como assim, pastor? Jesus disse: eis que estou à porta aí. Não ouvi. Eis que estou à porta aí. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com. O nosso corpo, querido, é morada do Espírito Santo. O meu corpo e o seu corpo é morada do Espírito Santo. E quando eu entendo isso, querido, ah, meu Deus, quando eu entendo que o meu corpo é morada do Espírito Santo, eu não entrego o meu corpo para qualquer pessoa, porque antes de eu me entregar aqui fora, eu já me entreguei aqui dentro.
Sabe por que às vezes a gente se frustra no nosso relacionamento? Porque a gente entrega o nosso corpo para qualquer pessoa antes de ter entregado ele nos braços de Jesus. Porque se Jesus está aqui dentro, você sabe, eu não posso deixar alguém entrar que não tenha comunhão com quem já está aqui dentro. Ei, eu não posso deixar ninguém de fora entrar se antes não tiver comunhão com quem eu carrego aqui dentro. Como assim, pastor? Quem ama Jesus vai respeitar e amar você, mas quem não ama Jesus não te respeita. Querido, hoje Jesus quer que você leve a bênção para sua casa. Sabe o que eu fico feliz? Eu já falei isso para meus obreiros, eu vou me abrir com vocês. Se eu falasse para você hoje que eu ia dar a fitinha do amor, meu Deus, querido, eu ia pôr a cadeira até lá no fundo, e a minha vontade era de queimar a fitinha na sua cara e falar assim: sem vergonha, você vem buscar a fitinha da vida sentimental, mas não vem buscar o dono da bênção sentimental. Se eu faço o culto e falo assim, ó, vem buscar Jesus, tem meia dúzia de crente na igreja. Mas se eu falo, vem buscar a fitinha da vida sentimental, falta até de aula, querido, para vir buscar a fita. Tô mentindo não, querido. Vem quinta-feira que você vai ver o Vale do Sal aqui. Teve gente que me ligou hoje, falou assim: pastor, é hoje o Vale do Sal? Eu falei assim: não, amanhã é quinta-feira. Ah não, então quinta-feira eu vou. Você está me entendendo, querido? Eles estão trocando Jesus, querido, por um sal, sendo que eu e você somos o sal da terra e a luz do mundo. Querido, eu não preciso colocar um sal aqui fora, se você já é o sal de toda a terra. Jesus disse: nós somos o sal da terra e a luz do... Mas em vez de você iluminar, querido, você está mais nas trevas do que na luz. É sério, querido, me ligaram hoje, como tem Deus no céu. Como dizia um obreiro aqui: pastor, diante dessa luz que me ilumeia, diante da luz que me ilumeia, pastor. Querido, me ligaram hoje, falaram: pastor, é hoje o vale? Eu falei: não, querido, mas você deve estar passando pelo vale, porque se você quer passar pelo vale, eu quero passar na glória, eu quero passar na presença. Querido, na presença de Deus você não precisa sapatear, você não precisa pular, você só precisa saber que Ele está aqui, pegando na sua mão. Você só precisa saber que Jesus está com você, por onde quer que você ande. E quem caminha com Jesus, que não caminha sozinho. Por isso que a minha amiga Cassiane, ela diz uma coisa: Deus vai na frente e abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenar os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito. A gente precisa entender o que Deus está falando. Deus está falando, querido, mas você não quer ouvir. Deus está mostrando o caminho, mas você não quer escutar. E chega de falar, querido. A mudança, querido, não está aqui fora, está aqui dentro. Quando você muda aqui dentro, aqui fora muda. Não sei você, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Já aconteceu com você? Comigo já aconteceu. Não sei com você, mas já aconteceu com você o seguinte: você está lá na sua casa e vem aquela vontade de vir buscar o Senhor na casa dele. Porque, querido, você não consegue ficar longe tempo demais da presença de Deus. Você pode até tentar fugir, você pode tentar até se esconder,
Às vezes sai até fora do trilho um pouquinho. Vai lá, dá uma bagunçadinha, mas você fala, não é aqui o meu lugar. Não dá mais. Porque, querido, quando Ele te chama, querido, para servir a Ele, você não serve para mais lugar nenhum. Quando Jesus te chama para trabalhar para Ele, você não consegue trabalhar para mais ninguém. Nem para pecar você presta. E outra coisa, quando você vai pecar, quando você está fora da presença de Deus, até o inferno sabe. E fala para você, ué, mas você aqui? Seu lugar não é mais no inferno, que seu lugar é na presença de Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus nessa noite. Se coloca de pé em nome de Jesus nessa noite, querido.